Caríssimos amigos, estamos no mês de dezembro, mês que se comemora o nascimento de Jesus. Roguemos ao Pai Celestial que nos abençoe e que o Mestre esteja conosco. É importante refletirmos sobre esta data. É claro que a humanidade cristã adotou o dia 25 de dezembro para a comemoração do nascimento de Jesus. Vale refletir. Isso não muda a nossa fé, não muda a nossa forma de entender Jesus, apenas uma questão histórica. Consta que Jesus nasceu durante o censo realizado por ordem do César Augusto, quando o Quirino era governador da Síria. Então, vejamos que este censo ele não é seguro no sentido histórico. Refere-se a dois censos, um 6 anos antes da era cristã e outro a posteriori. Pensemos que fosse relacionado ao primeiro censo. Logo, Jesus teria nascido 6 anos antes da era cristã. Isso é um ponto, apenas para a gente refletir. Outro ponto é que José e Maria, eles moravam em Nazaré, na Galiléia, que dista de Belém 155 quilômetros. Vamos só pensar nesse ponto também. 155 quilômetros para a época que não havia outro tipo de meio de transporte a não ser os barcos e lombo de animal. Então pensemos uma mulher prestes a dar à luz, fazer ou empreender uma viagem de 155 quilômetros. Então, isto é para a gente raciocinar. Nós não vamos aqui querer demolir as crenças ou a fé, mas para que a gente pense sobre Jesus, a sua presença entre nós. Então, e poderíamos de logo dizer qual era ou qual é a importância de Jesus ter nascido em Nazaré, uma aldeia de aproximadamente 20 casas, pouco mais, ou de ter nascido em Belém, quando se fala no Antigo Testamento que o Messias viria da estirpe de Davi, e para isso teria que ter nascido em Belém. Então, para nós, sobretudo nós espíritas, isto não tem significado. Nós só sabemos, com certeza, de que Jesus realmente encarnou entre nós. Ele já era um espírito de grandeza crística desde a formação do nosso planeta. Por esta razão, ele foi o escolhido. Prestemos bem atenção nesta palavra. Ele foi o escolhido de Deus para organizar o planeta que se iniciava. Se ele foi o escolhido, não era único. Havia outros que poderiam ter sido escolhidos, mas para nós foi escolhido Jesus, que teve a missão de coordenar o nosso planeta desde que estava em nebulosa até os dias em que estamos e que nós da doutrina espírita o entendemos como governador
espiritual da terra. Então, aí pensemos, Jesus nasceu em Belém, nasceu em Nazaré, pouco importa. Foi colocado ao nascer sobre uma manjedoura, possivelmente se ele nasceu em Belém. Mas também pouco importa. Isto é simbologia. E nós adotamos a manjedoura como o símbolo da humildade. Então Jesus nasceu sobre o exemplo da humildade e esteve à sua época com os meninos, com as crianças, os meninos, os jovens da sua época, que aos 12 anos, segundo consta os relatos evangélicos, numa daquelas festas de Jerusalém, quando Maria e José voltavam para casa, se deram conta da ausência do filho. Tinha 12 anos. Eles voltaram a Jerusalém. Em chegando lá, encontraram Jesus conversando com escribas, que eram chamados doutores da lei, perguntando e recebendo perguntas, respondendo perguntas. Então consta que o José diz: meu filho, o que você está fazendo? E ele diz: estou cuidando dos negócios do meu pai. Depois não se fala mais de Jesus. Até quando João, que batizava ali no Rio Jordão, nas cercanias de Jerusalém, chamando, conclamando as pessoas para o arrependimento, para a mudança de conduta, e aqueles que admitiam eram mergulhados na água. Também um símbolo que o mergulho na água foi adotado por João Batista, com certeza inspirado nos báptas da Grécia Antiga, que eram os adoradores da deusa Torpeza, que eles se banhavam antes do culto, como um símbolo de purificação. E João adotou esse sistema. Você está arrependido dos seus pecados? Sim. Então vou te marcar. E o mergulhava. Ele fazia isso com quem admitia ser pecador e se arrependia. Ele dizia: eu vos batizo na água, mas após mim virá aquele do qual eu não sou digno de atar-lhe as correias da sandália. Este é maior do que eu, e vos batizará no fogo e no Espírito. E de repente, numa daquelas oportunidades, Jesus se apresenta a João e vai para ser batizado. João o conhecia, eles eram primos de segundo grau, ou em segundo grau. Ele diz assim: não, eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus então diz: é necessário que isso aconteça. Então João admite, o mergulha, e Jesus sai logo das águas, vai à margem do rio e ora. Nesse instante, João vê descer sobre Jesus o Espírito, descendo suavemente, simbolizando a paz ou transcrevendo a paz. E João ouve uma voz: este é o meu filho dileto, em quem me comprazo. João não teve dúvidas e anunciou Jesus como Messias, o Cordeiro de Deus.
Então, aí nós pensamos sobre o batismo. Foi apenas um símbolo. E daí Jesus depreende, consta o relatório, o relato evangélico, que ele depreende ou demanda ao deserto. Podia ter sido realmente o deserto ou um lugar ermo. E fica por 40 dias. Também um número cabalístico, 40. A Bíblia fala muito em 40, em 7. São números cabalísticos. E quando Jesus volta, João já está preso. Ele vai a Galiléia. Lá, num sábado, quando se dá a oportunidade a alguém do povo a ler o texto, as escrituras, então ele se apresenta para fazê-lo. E o intendente abre o rolo, ele entrega, e está lá exatamente em Isaías, que profetiza a vinda do Messias. Ele faz a leitura, senta-se e passa a explicar. E fala com tanta sabedoria, com tanta grandeza, que as pessoas ficam abismadas, deslumbradas, e comentam um com os outros. Este não é o filho de José, que vive entre nós, que tem irmãos e irmãs? De onde ele traz tanta autoridade, tanta sabedoria? Mas eles esperavam que Jesus lhes promovesse alguns milagres, porque eles já tinham conhecimento que nessa trajetória de Jesus já tinha realizado curas no caminho. E eles esperavam milagres. E Jesus lhes diz: profeta não tem honra na sua casa. Assim está escrito. E eles se rebelam, se revoltam, expulsam Jesus. Então Jesus vai a Cafarnaum, ele muda-se para Cafarnaum. E lá também, num sábado, ele faz a pregação. E enquanto ele falava, aproxima-se dele um lunático, na nossa linguagem espírita, um obsedado. E se aproximando, diz: o que tens tu, Jesus Nazareno, filho do Altíssimo? O que tens contra nós? Vieste aqui para nos prejudicar? E Jesus simplesmente ordena: sai dele, espírito imundo. E consta que aquele homem deu violento grito. E o espírito sai dele e ele fica curado. As pessoas também dizem: como é que pode? Este homem tem tanta autoridade para expulsar demônios. Jesus sai de Cafarnaum, ali da sinagoga, e vai à casa de Simão Pedro. Chegando lá, a sogra de Pedro está enferma, com muita febre. E Jesus coloca-lhe as mãos, e imediatamente ela fica curada, e vai servir-lhes a refeição. Dias depois, na sua casa em Cafarnaum, as pessoas lotavam o ambiente, aqueles que iam em busca de curas. E isto ocorre até os nossos dias. Via de regra, as pessoas procuram a cura do corpo, raramente a cura do espírito. Não era diferente com Jesus. E aquelas pessoas estavam ali apinhadas, e de repente se vê descobrir o telhado.
e trazem um paralítico de nascença e descem-no na sua cama à frente de Jesus. Jesus, observando a cena, olha aquele cidadão e diz: os teus pecados estão perdoados. Havia escribas ali, fariseus, e questionam: quem és tu para perdoar pecados? Só Deus pode fazê-lo. E Jesus, na sua suavidade, lhes diz: se eu falo que os pecados estão perdoados e vocês duvidam, e se eu disser: levanta-te, coloca a tua cama às costas e vai. Naquele instante, o paralítico levantou, realmente colocou a cama às costas e foi embora. Jesus realizava as obras, como ele mesmo dizia, por determinação, por ordem do Pai Celestial. Nós nos referimos a chamadas realizações físicas, mas na verdade Jesus veio trazer a cura da alma. Dali ele vai a um monte chamado Monte das Beatitudes, e lá a multidão o acompanha. Ele se assenta, abre a boca e começa a ensinar, a nos deixar o mais belo sermão que a humanidade já viu. Iniciando-se: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm limpo o coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados sois quando perseguidos por amor da justiça, em meu nome entregar a sua vida. E continua o belo sermão, dizendo: vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que em eles, vendo as vossas boas obras, glorifique o Pai que está nos céus. Vós sois o sal da terra, mas se o sal não tiver a substância, se for insípido, para nada vale. Ele nos deixa profundos ensinamentos. São 3 capítulos de Mateus, do 5 ao 7, deixando-nos esse feixe extraordinário de ensinamentos. Então este é o Mestre Jesus. Nasceu no dia 25 de dezembro? Não. Esta data foi colocada pela Igreja Católica para dar um significado do nascimento de Jesus. Mas foi adotado, sugerido por um padre, que fosse o dia 25 de dezembro, que a mitologia,
adotava e adota que dia 25 de dezembro é o dia do nascimento dos deuses. E como eles tinham decretado, prestem bem atenção, queridos amigos, os homens decretaram que Jesus era Deus, quando o próprio Jesus dizia que não era, chamava Deus de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Tudo que eu faço é por aquele que me enviou. Eu vou ao Pai. E quando Maria de Magdala aproxima-se dele, diz: não me toques, eu ainda não subi ao Pai. Mas os homens queriam que ele fosse Deus encarnado. E como os deuses nasciam no dia 25 de dezembro, nada melhor do que dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Aí eu lhes pergunto, queridos amigos, que dia realmente nasceu Jesus? Pensemos naquele dia que ele estava na casa de Simão, o leproso, e Maria, irmã de Marta e Lázaro, chega com um alabastro que trazia perfumes caríssimos, se ajoelha à frente de Jesus, unta-o com aquele perfume, chora aos seus pés, enxuga os seus pés com os próprios cabelos e vai embora. Simão, que estava ali, que era o anfitrião, começou a pensar: como é que pode ser o mestre, o Nazareno, o Messias, se ele se permite fazer isso? E Jesus, contemplando Simão, sem que Simão tivesse aberto a boca, disse: Simão, eu cheguei à tua casa e tu não me deste ósculo, que quer dizer não me beijaste. Essa mulher me beijou, lavou os meus pés, eu untou ou ungiu com perfumes. Com toda certeza, naquele momento, Jesus nasceu para Maria de Betânia. E quando Jesus nasceu para Maria de Magdala, que é outra Maria, e ela o procura, sofrida, angustiada, perturbada. E Jesus afasta dela 7 espíritos, obsediada. E naquele momento Jesus nasce para Maria de Magdala, ou Miriam de Migdal, como queiramos, ou Maria Madalena, popularmente conhecida. E ela se torna o exemplo do amor no discipulado do Mestre Jesus. Quando Jesus nasceu, para tantos outros, pensemos neste momento, quando Jesus nasceu para o cego em Jericó, quando ele está entrando à cidade e no burburinho, aquele cego chamado Bartimeu, que na verdade o nome dele era Timeu, filho ele era Bartimeu, né? Então, filho de Timeu. E Bar quer dizer filho. E ele vendo, não porque ele era cego, mas ouvindo aquele barulho, né, todo mundo, ele dizia: o que está acontecendo? Então alguém dizia: olha, é o Jesus, o Nazareno. Aí ele começou a gritar: Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. Jesus Nazareno. E as pessoas diziam assim: cala-se. E ele gritava mais alto: Jesus Nazareno.
permita que eu veja. E Jesus manda chamá-lo. Prestemos bem atenção, queridos amigos. Jesus não vai buscar o cego. Ele determina, traga-o aqui. E levam o cego. Que se aproximando dele faz a seguinte pergunta: que queres tu que eu faça? E o cego diz: que eu veja, Senhor. E Jesus diz: a tua fé te curou. Vê, você está curado. E o cego abre os olhos e vê, maravilhado, e sai correndo, gritando, glorificando o ato recebido. Naquele instante, Jesus nasce para Bartimeu. Quando Jesus nasce para Zaqueu, o chefe dos publicanos, homem riquíssimo, que era odiado pelos judeus, porque os judeus não gostavam e ninguém gosta de pagar imposto ou tributos. Mas ele queria matar a sua curiosidade, ver esse tal Nazareno. Como ele era de baixa estatura, ele corre, sobe no sicômoro, acreditando que Jesus passaria por ali. E realmente Jesus passa. E olha para cima e diz: Zaqueu, desce, apressa-te em descer, porque é necessário que esta noite eu me hospede na tua casa. Consta que Zaqueu rolou da árvore e foi ornar a sua casa para receber Jesus. E ao final do dia, quando Jesus chega, ele o recebe na porta dizendo logo: Mestre, eu quero dar a metade dos meus bens aos pobres. E aqueles que porventura eu tenha, usando o nosso termo comum, tenha roubado, eu quero restituir em quádruplo. Jesus contempla os seus discípulos e diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Jesus não disse: hoje Zaqueu está salvo. Diz que a salvação entrou nesta casa. Quem é a salvação? Quem simboliza a salvação para nós, senão Jesus? Restava a Zaqueu realmente levar a efeito a mensagem recebida. Quando Jesus nasceu para Simão Pedro, aquele que, quando Jesus diz que vai a Jerusalém, diz: não, mestre, vão te matar. Não, eu vou. Não vai, mestre. Vá de retro, Satanás. Jesus não disse que Pedro era o rei do inferno. Ele diz que Pedro era o opositor, aquele que contrariava a sua vontade. Este é o sinônimo ou o significado da palavra Satanás, que vem de Satã, aquele que contraria, o opositor. É um adjetivo e não um sujeito. E quando Jesus é preso, Pedro está ali entre as pessoas, a multidão, e alguém vendo diz: olha, esse é um deles. O que Simão diz? Não, não, eu não conheço esse homem. Por 3 vezes ele nega Jesus. Não se lembrava que antes Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
E ele então se lembra disso, se atormenta e foge. Jesus é crucificado, ressurge ou ressuscita, manda recado aos discípulos que se reúnam na Galileia. E lá ele aparece. Mas um dia ele se aproxima de Pedro e questiona: Simão, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Sim, mestre, eu já disse, eu te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Mestre, eu já disse que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro cai em si. 3 vezes eu neguei. 3 vezes sou questionado. E é ali que Jesus nasce para Simão Pedro. Não foi lá no mar da Galileia, quando Jesus o convida para torná-los pescadores de homens. Ele caminhou em dúvidas, questionando o Mestre, mesmo vendo as obras do Mestre, mesmo oferecendo o apoio nos momentos de fenômenos como a transfiguração e outros momentos. Ele ainda não tinha firme o seu propósito, não tinha robusta a sua fé. Quando Jesus nasceu para Saulo de Tarso, a 300 metros de Damasco, onde ele ia aprisionar Ananias e outros seguidores do carpinteiro. E Jesus o encontra, e ele não resiste tamanha luz, e cai da sua montaria, e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo não ousa questionar. Pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus lhe ordena: vai a Damasco, vai à casa de Judas, e lá eu te direi o que deves fazer. Saulo é colocado em sua montaria e levado à casa de Judas. Naquele ínterim, Jesus se apresenta a Ananias. Ele diz: Ananias, vai à casa de Judas na rua direita atender Saulo de Tarso. Saulo, Senhor? Sim. É este que persegue os seus seguidores, que busca-os para matá-los. E Jesus então diz: Ananias, esse é o meu vaso escolhido. Vai à casa de Judas. E Ananias vai. Ocorre ali o mais belo encontro entre um perseguido e o seu perseguidor. Há 3 dias Saulo está cego. Ananias chega. Vai aquele que seria o seu algoz e tira-lhe a cegueira, passando as mãos nos seus olhos, como quem tira escamas. E ali a vida de Saulo de Tarso se transforma
E ele passa a ser reconhecido mais tarde como o apóstolo Paulo. Foi ali que Jesus nasceu para Saulo de Tarso, a 300 metros de Damasco. Queridos amigos e irmãos, quando Jesus nasceu para nós, no instante que nós abrimos o coração e permitimos que nele Jesus faça morada, que nos tornemos humildes com a humildade da manjedoura e aprendemos a perdoar como o perdão da cruz. Jesus não nasceu em berço de ouro. Muitas vezes nós vemos a contradição. Um presépio com palhoça, figuras humildes, num cantinho do pátio de uma catedral, ornada a ouro. Cruz de ouro. Jesus nasceu na manjedoura da humildade e foi crucificado na cruz da maldade. Não é a cruz que deveremos adorar, mas devemos nos devotar ao Mestre Jesus, colhendo os seus exemplos, exemplos do amor, da humildade e do perdão. Queridos amigos, que neste Natal, que não é o nascimento de Jesus, que a humanidade adotou para comemorar Papai Noel, nada contra, porém nada a favor. Aqueles que adotam, que aproveitem. Reunimos a família? Maravilha. Nós espíritas também o fazemos. É uma data comemorativa do final de ano. E nada melhor do que lembrarmos de Jesus sempre. Mas que estas festividades, que este amor demonstrado, seja uma constante durante todo o ano. É assim que nós estaremos aceitando Jesus em nascer para nós. Queridos amigos e irmãos, muita paz. Que Deus nos abençoe. Que Jesus esteja sempre conosco. Recebam o nosso abraço fraternal.